E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, você está aqui no canal Apollo Fisioterapia. O tema de vídeo de hoje é drive de pressão e também volume corrente baixo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho qual é o efeito dessas duas variáveis na prevenção da lesão induzida pela ventilação mecânica. E também vamos ver aí se ela previne a mortalidade e as complicações 28 dias após a submissão desses pacientes com insuficiência respiratória na ventilação mecânica, se isso previne mortalidade. Beleza? Ó, não esquece aí de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, de você aproveitar o canal, e para isso você tem que se inscrever, tem que apertar a notificação, beleza? Dá uma força para o canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá que eu vou conversar um pouquinho sobre o tema de hoje com vocês. Vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Ó. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ventilação mecânica protetora e qual seria aí o efeito dessa ventilação mecânica protetora. Uma abordagem, será que ela é uma abordagem eficaz? Especialmente considerando o drive de pressão e o volume corrente baixo. Bom, para a gente dar início aqui à nossa discussão, primeiramente eu quero lembrá-los, né, que a ventilação mecânica, chamada de ventilação mecânica protetora, ela tem uma ênfase aí em duas coisas, né? Em reduzir a lesão pela ventilação mecânica, né? Então, isso seria importante, especialmente naquele paciente com SARA. E também o que nós queremos, uma dúvida que ainda tem na literatura, é se esse mesmo volume corrente baixo também preveniria SARA, lesão induzida pela ventilação mecânica, em pacientes que não têm SARA. E quando a gente considera baixo volume corrente, a gente fala aí num volume entre 6 e 8 ml por quilo de peso, a gente fala aí em volumes, às vezes, ultra baixos, que seriam os volumes de 4 ml por quilo de peso. Bom, outro ponto a ser considerado é que o drive de pressão também é um parâmetro importante. A gente viu aí na literatura que já está bem estabelecido que o drive de pressão ele é uma variável que, quando elevada, aumenta a mortalidade dos pacientes que estão com SARA em ventilação mecânica, e a gente sabe então que o uso de drive baixo previne a lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, diante desse panorama, né, a gente não sabendo aí se a drive de pressão e o volume baixo ajudaria num paciente sem a síndrome do desconforto respiratório, a gente foi lá e buscou um artigo, e esse artigo é um artigo de 2024, onde o que os autores vão estudar, e tem como título esse artigo, né? A comparação, então, da drive de pressão limitada com o volume corrente, duas estratégias de ventilação mecânica em pacientes com insuficiência respiratória aguda, né? E esse é um estudo randomizado e controlado. Muito bem. Quais eram, então, os objetivos desse estudo? O principal objetivo? Avaliar, então, os efeitos do baixo volume corrente, do limite de drive de pressão em pacientes não SARA, especialmente, né, quais seriam esses efeitos na lesão induzida pela ventilação mecânica. Pessoal, no começo do vídeo esqueci de te falar o seguinte: se você quer aprender mais sobre esse tema, leia o artigo na íntegra. Lembrando que eu estou aqui fazendo um vídeo para trazer aquilo que eu consegui absorver do vídeo, do artigo. Então é importante que você leia esse artigo na íntegra e tire também as suas conclusões. Vamos lá então. Continuando aqui, o que eles estudaram? Né? Eles estudaram pacientes que estavam em ventilação mecânica por mais de 24 horas, excluíram pacientes tracostomizados, pacientes já que passaram por extracorpórea, pacientes que tinham outros fatores de risco que pudessem levar a SARA, e também excluíram, obviamente, aqueles pacientes com diagnóstico de SARA. Bom, como que eles avaliaram a tal da lesão pulmonar aguda? Eles avaliaram, né, utilizando o score de lesão pulmonar, que é aquele score em que você considera a oxigenação, a radiografia, as opacidades radiológicas, o nível de PIP e a complacência que esse paciente está apresentando. Eles estudaram duas estratégias ventilatórias, uma em que o controle era feito, o drive de pressão era controlado, e o outro em que o volume corrente era controlado. Bom, então, independente da modalidade que seu paciente estaria ali, né, que o paciente estaria em ventilação mecânica, né, então, por exemplo, quando eu vou controlar o drive, como que eles regulavam? Eles regulavam uma pressão controle de 15 centímetros de água, onde então não deixaria o drive passar de 15. No caso do paciente em VCV, eles iriam escolher um volume corrente que gerasse
uma pressão de platô menos o PIP de 15 centímetros de água, que é o drive de pressão. Né? Já no paciente, na estratégia ventilatória baixo volume corrente, usava-se uma pressão controle para gerar um volume de 8 ml por quilo de peso, né? Menor que 8 ml por quilo de peso, e no VCV, né? Quando na modalidade VCV, diretamente ia lá e regulava o volume corrente em 8 ml por quilo. Tanto o PIP, FO2, como frequência respiratória, nas duas, independente do modo ventilatório, eles eram ajustados com o objetivo de manter saturação de 94% e manter um pH entre 7,35 e 7,45. Então, manter um pH considerado normal. Qual era o desfecho principal? Se esses parâmetros aqui, né, qual dos dois protegeria mais em relação à lesão pulmonar? Além disso, se eles estudaram mortalidade 28 dias depois e se teve SARA 28 dias após o começo da ventilação mecânica. E também estudaram o tempo livre de ventilação mecânica e se teve alguma complicação. Muito bem, para a gente ver os resultados, observem o seguinte, né? Nos resultados, a primeira coisa é que os grupos foram 2 grupos de 63 pacientes e eles eram considerados grupos homogêneos, né? Comparados um ao outro, né? Quanto a gênero, idade, gravidade e outros índices, aí a própria comorbidade. Né? Aqui, ó, ainda falando as infecções, a causa da insuficiência, nenhum dessas variáveis teve uma variação significativa, uma comparação aí onde houve diferença significativa entre os grupos. Quando a gente observa lá, então, as duas estratégias, né? Então, a limite de pressão, de drive de pressão e limite de volume corrente, então aqui nós estamos vendo em azul, né? Em azul mais escuro aí, linha cheia, o limite de drive de pressão e o pontilhado, né? O tracejado é o do volume corrente. Quando você acompanha aí nos primeiros 7 dias, e observa se o volume corrente ele estava dentro do predito, observe que o drive de pressão mostrou aí um volume um pouquinho acima dos 8 ml por quilo, porém não houve diferença significativa aqui em nenhum momento, né? Se você olhar aqui o P, né, que é a parte de baixo do gráfico, em nenhum momento esse volume excedeu 8 ml por quilo, nenhum momento houve diferença significativa, né? Bom, aqui a hora que você olha o drive de pressão, né, e você considera as duas estratégias, todas, teve um momento aqui, no momento basal, ali antes de começar as estratégias, estava acima de 15, o restante ele se mantém muito próximo do 15, aqui muito próximo, inclusive, as variáveis uma das outras. Então, observem aqui, ó, que o P o P foi igual, né, não foi significativo para também essa variável. E por fim, né, quando você considera o score de lesão, né, lembrando que o score vai até 4, observe que eles apresentaram um score de lesão muito baixo nos 7 dias que foi o apresentado no gráfico. E independente da modalidade da estratégia ventilatória que esses pacientes estavam utilizando. Seja lá drive de pressão, limite de drive ou baixo volume corrente. Bom, esse gráfico aqui, ele também vem nos mostrar quanto aos desfechos secundários, outros desfechos, né? Então, ó, o score de lesão, como eu disse lá no gráfico, não houve diferença significativa, e ele está aqui em torno de 1,9 e 1,89, dependendo do grupo, também não houve diferença significativa. Não houve diferença significativa na mortalidade 28 dias, na mortalidade hospitalar, na estadia na UTI. Então não houve diferença significativa de acordo com a estratégia ventilatória adotada. E aí quando você olha para esse gráfico, a sobrevivência, né, a sobrevida desses pacientes, também não houve diferença significativa entre as duas modalidades. Então lembrando que nós estamos falando de pacientes das duas estratégias, lembrando que eu estou falando de pacientes não SARA. Então, quer dizer, será que eu preciso me preocupar com tudo isso aí? A lesão pulmonar, ela vai existir? Então, qual que é a conclusão clínica, né? O que a gente tem de aplicação para isso, então? A aplicação é a seguinte, então a estratégia com limite de drive de pressão e baixo volume corrente, eles se mostraram eficazes em prevenir a lesão induzida por ventilação mecânica e são semelhantes entre elas. Então, independente de uma ou outra, elas são semelhantes entre elas. Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para isso, eu quero que você comente aqui se você usa estratégia protetora também em pacientes que não têm SARA. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto aqui no canal Apollo Fisioterapia.
Se você gostou desse vídeo, curte. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você gostou do canal Apollo Fisioterapia, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.